Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz para todo mundo. Nós vamos continuar hoje com os nossos estudos sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. E, claro, você já está acostumado. A gente vai continuar logo depois que você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Apocalipse, nos versículos 18 a 29, vai dar o pause, né? Vai fazer a sua oração, ler o nosso trecho que está proposto e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Pronto, estamos de volta. E veja só para a gente lembrar, as nossas lições, elas são baseadas aqui na revista do Apocalipse, que é editada pela editora cristã evangélica. E aí, veja só, vocês já leram o trecho que está lá em Apocalipse 2, 18 a 29. Inclusive, é importante destacar que essa é a maior carta escrita às 7 igrejas. Quando a gente vê os 12 versículos que estão dedicados à carta à igreja de Tiatira, a gente vai começar a perceber a importância e o cuidado que o Senhor Jesus tinha ou dava para aquela igreja. Era uma igreja, claro, que demandava uma grande preocupação quando a gente vê pelo próprio teor dessa carta. Mas veja só, o que era a cidade de Tiatira? Tá? Essa cidade, a cidade de Tiatira, ela estava aí, está na realidade, que ela ainda existe sob o nome de Aksar, na Turquia, e ela está a meio termo entre Pérgamo e Sardes. Essa cidade, ela teve um momento importante na vida dela, com uma espécie de reconstrução que foi feita lá pelo terceiro século a.C., por um dos generais que sucederam Alexandre o Grande. Essa cidade, ela sofreu um grande terremoto na época do início do Império Romano, ali entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, e ela foi completamente reconstruída pelo Império Romano. Era uma igreja, não, melhor dizendo, era uma cidade que não tinha a mesma importância religiosa e militar ou política das outras igrejas. Mas não quer dizer que essa era uma cidade que não tinha nenhum tipo de importância, porque era uma cidade próspera, era uma cidade eminentemente comercial e formada, a sua economia, ela girava em torno de corporações, de comerciantes, de artesãos, e era responsável pela produção de corantes. E a gente sabe o quanto a produção de corantes, de tecidos coloridos, para aquela época se revestia de uma importância muito grande, porque era muito caro, certo? E isso dava às pessoas de Tiatira e à própria cidade uma importância econômica para aquela época. No livro de Atos, a gente vai verificar que em uma no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver uma passagem lá no capítulo 16, versículo 14, a respeito de uma mulher chamada Lídia, que era oriunda dessa cidade, de Tiatira. Ela era vendedora de tecidos e foi uma das primeiras pessoas a se converter ao Evangelho. E aí a gente vê, de alguma forma, uma importância econômica, comercial dessa cidade a partir mesmo do exemplo de Lídia. E veja, como é que o Senhor Jesus ele se apresenta nessa carta aos cristãos de Tiatira? Ele se apresenta como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Essa passagem ela nos denota muito claramente atributos do Senhor Jesus relacionados à sua própria divindade
ele reafirma a sua divindade enquanto Filho de Deus, ele reafirma também características relacionadas à sua autoridade, já que ele tem os pés como bronze reluzente, e ele fala também aqui da sua onisciência, aquele que conhece tudo, aquele que perscruta todas as coisas, né, a partir dos seus olhos como chama de fogo. É divino, ele é onisciente e ele é o grande juiz que detém toda a autoridade sobre todas as coisas. E ele vai fazer grandes elogios a essa igreja, né? Veja que ele vai ressaltar em relação a essa igreja o seu amor, a sua fé, o serviço dela, a perseverança, né, em relação às dificuldades, e uma coisa que a gente quer destacar, as suas obras cada vez mais abundantes. Isso fala de uma igreja que começou, digamos assim, devagar, como é natural, mas foi uma igreja que foi crescendo e se tornando cada vez mais operosa e se tornando cada vez mais influente, por assim dizer. Aqueles cristãos demonstravam, eles tinham práticas externas muito claras no sentido de comprometimento com o Evangelho. Entretanto, a gente vai encontrar alguns problemas relacionados à questão doutrinária nessa igreja. E os problemas eram tantos que um teólogo, né, do século passado, chamado William Barclay, ele vai fazer um comentário a respeito de Tiatira muito forte. Ele vai dizer o seguinte: na superfície, a igreja de Tiatira parecia forte e florescente. Qualquer visitante ficaria impressionado com sua vitalidade e energia, por sua aparente liberdade e por sua paciência. Um templo cheio de gente em suas reuniões, um verdadeiro favo de energia, um dínamo de atividade, e mesmo assim, isso não descreve uma igreja verdadeira. E aí vem o tal tenho porém contra ti. E o que é que o Senhor Jesus vai ressaltar em relação a essa igreja que representava o grande perigo? Se a gente pegar, por exemplo, em relação à igreja de Pérgamo, que recebia influência de fora para dentro, a influência do paganismo da sua época, o que acontecia com Tiatira? Era o contrário. A influência em Tiatira era de dentro para fora. Jesus vai falar a respeito de uma Jezabel que se diz profetiza. E o que isso quer dizer? A gente não sabe se era efetivamente uma mulher, seu nome era Jezabel, ou se ele estava relacionando isso a algum tipo de doutrina existente que estava sendo ensinada dentro da igreja, né? E veja, o nome, por que Jezabel? Aqueles que já têm uma vivência com a palavra de Deus, sabem que o termo Jezabel ele está relacionado a um monte de coisa que não presta. Dentro, até hoje, no mundo cristão, se você quer se referir a alguma coisa que está desviada da vontade de Deus, você normalmente tem duas expressões. Você fala de Jezabel e você fala de Babilônia. E que, inclusive, lá na frente, em outras lições, vai haver referências muito fortes à figura de Babilônia. Tá? Jezabel tá lá no Velho Testamento, era mulher do rei Acabe, e que foi responsável por muitos desvios doutrinários e comportamentais do povo de Israel. E nesse caso, quando a gente relaciona a igreja de Tiatira, a gente vai ver também, que está relacionada a desvio doutrinário e comportamental do povo em Tiatira. Vai falar a respeito de ela levar as pessoas à prostituição e a consumir carnes sacrificadas aos ídolos. Esse termo prostituição a gente também precisa compreender também outros contextos, para a gente não entender somente sob o ponto de vista da imoralidade sexual. Mas todas as vezes ou quase todas as vezes em que o termo prostituição é
relacionado ao povo de Deus, na Bíblia, ele está colocando justamente o fato do povo se afastar de Deus e começar a adorar outros deuses. Que possivelmente isso estava acontecendo. Aquilo que a gente já falou a respeito de Pérgamo, uma espécie de sincretismo religioso. Tá? E existe um outro trecho que pode levar a outros entendimentos, em relação à consequência que estava reservada para Jezabel e para aqueles que estavam seguindo, ou seja, aqueles que estavam se desviando dentro da igreja, ouvindo, seguindo os ensinamentos daquela liderança. Está aqui nos versículos 22 e 23, quando ele diz: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Veja, por que eu falei que pode levar a alguns entendimentos equivocados a respeito dessa passagem? Porque parece de alguma forma, aqui nesses dois versículos, que Deus é aquele Deus vingativo e que pode levar algumas pessoas a pregarem: ah, não, se você se desviar, Deus vai pesar sua mão, Deus vai fazer isso ou aquilo. A gente não pode esquecer que aqui nós estamos no contexto de um livro completo, que é o livro do Apocalipse. E claro que o livro do Apocalipse, ele coloca Jesus agora como juiz. Nós estamos falando aqui a respeito de características de igrejas que estão precedendo uma série de eventos que serão descritos mais à frente em Apocalipse, que estão relacionados a pragas, a flagelos e por aí vai. Nós estamos falando aqui no contexto do que nós chamamos de contexto do fim do mundo. Então, essas promessas que estão colocadas aqui serão aquelas promessas que estão reservadas para o julgamento das pessoas. Tá? E claro que o Senhor Jesus ele vai ainda ressaltar, tá? A questão do arrependimento. E claro, o que é que ele está dizendo aqui? Se eles não se arrependerem, o Senhor Jesus dá tempo em todo momento para que nós nos arrependamos dos nossos, de qualquer caminho e qualquer desvio que nós tenhamos. E claro, ele traz promessas para aqueles que continuam e continuarem ou que virão a se arrepender em qualquer futuro dos seus de caminhos que sejam considerados caminhos maus. Ele vai dizer que dará autoridade sobre as nações, tá? E diz que as governará com cetro de ferro, despedaçará como um vaso de barro. Aqui, claro, está um contexto muito claro em relação ao exercício de autoridade, certo? Que ele vai ressaltar aqui no versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Gente, quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus. Lhe darei a viver comigo para sempre no paraíso. Então a gente vê aqui muito claro, promessas de separação eterna para quem se desvia da vontade de Deus e promessa de convivência eterna com Ele para aqueles que permanecerem, certo? E aqui está nos chamando muito claramente a evitarmos simplesmente os sinais externos de santidade. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha claros sinais externos de santidade, mas que tinha também problemas internos muito grandes, os seus conflitos internos. Quem sabe também não é um recado para a gente, para que nós possamos tratar dos nossos conflitos internos e evitarmos simplesmente o exercício de uma santidade externa somente para mostrar para os outros que somos bons, que somos santos e que vamos para o céu. É um convite à nossa reflexão, para que a gente entenda que nós temos os nossos conflitos, que nós precisamos sanar. Mas como é que nós vamos sanar? Buscando dele mesmo a sabedoria, o entendimento, e buscando principalmente dele o perdão dos nossos pecados à medida que a gente se arrependa
das coisas que desagradam a Deus. Tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento a você que ficou até aqui nessa nossa companhia, e no próximo domingo a gente volta com mais uma lição do livro de Apocalipse, da classe de Apocalipse da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Tá bom? Tchau, tchau!